A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Este culto já é o culto presencial, por isso tenho que fazer uso de máscara. Já avisei aos irmãos aqui e falo para você que está ouvindo aí, não pôde estar na igreja, que nós vamos ter reunião no domingo. Amanhã tem reunião nesse mesmo horário de hoje. Está anunciado aí no grupo o horário, nesse mesmo horário. E domingo, não amanhã, mas o domingo que vem, é a Santa Ceia. Tá? Então, se você tem uma Bíblia Sagrada, o texto que nós vamos ler está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, está no capítulo 10, no versículo 31. Se você já encontrou, por favor, tinha um pessoal que já estava até em pé. Né? O versículo 31 diz assim, ó: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A versão ACF traz esta linguagem que eu acabei de ler. Nós vamos fazer um momento de oração e depois da oração vamos falar sobre tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. É esse o tema da pregação desta noite. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nos fazemos em oração agora, buscando o Espírito Santo do Senhor para a ministração. Tanto aquele que fala quanto ao que ouve, Senhor. Juntos dependemos do Espírito do Senhor, porque ninguém está interessado em ouvir discurso, ninguém está interessado em oratória, ninguém está interessado em textos bem preparados. Não, Senhor. Tem muito disto em muitos lugares. Quem vem ao templo e quem faz parte desta comunidade sabe que o diferencial de nossas reuniões é a palavra do Senhor. Servimos um Deus que fala e o Senhor fala em nosso meio. E muitas vezes, algumas pregações que fazemos foi o diálogo de alguém durante a semana, era o diálogo que alguém tinha no meio do caminho, porque é o Senhor que já estava falando, é um assunto que o Senhor já vinha tratando, pois o Senhor é o dono da igreja. Então pedimos, Senhor, fale conosco nesta noite, porque sabemos que é a Tua palavra que edifica, é o Teu Espírito quem dá vida à palavra, e nós pedimos em nome de Jesus essa ajuda e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. O tema dessa pregação é o auge do verdadeiro cristianismo, né? O auge, tá? Imagine fazer todas as coisas, tá? Para a glória de Deus. Quando o propósito do coração é que tudo que eu fizer seja para a glória de Deus, isso é o auge de um verdadeiro cristianismo. É certo que atingir esse auge não é algo tão simples assim, mas é ensinamento da palavra de Deus, e nós vamos dar uma analisada, ainda que rápida, primeiramente, no contexto deste versículo, desta palavra de Paulo, e depois estender dentro deste pensamento, desta doutrina da palavra de Deus, que este é sim o propósito principal do verdadeiro cristianismo, fazer tudo para a glória de Deus. Então, se você abrir lá no versículo 23, se for uma Bíblia como esta aqui, por exemplo, ou na versão ACF, que foi a que eu usei, nós vamos ter o seguinte título: A liberdade do crente. Tá? A liberdade do crente. Ele está tratando sobre isto. Ao discorrer sobre a liberdade do cristão, Paulo contrasta as práticas conflitantes, apresenta como solução definitiva dos possíveis conflitos a doutrina do fazer tudo para a glória de Deus. Tá? Ele está falando sobre o conflito entre judeus e gentios, ele está falando sobre algum tipo de comida
que comer para um é natural, mas para o outro é escândalo, e beber alguma coisa pode escandalizar alguém, algum tipo de bebida, e ele vai dizer que da parte dele, ele vai olhar aquilo que por um acaso pudesse causar escândalo e que ele não vai agir desta forma, porque ele tem interesse na salvação das pessoas. É isso que você vai encontrar no contexto deste texto. É sobre isso que ele está falando, o assunto é este, tá? Agora, falar a respeito de fazer tudo para a glória de Deus, né? Uma primeira pergunta, uma interrogação que vem à nossa mente é a ideia: por que fazer tudo para a glória de Deus, né? Por que é que isso é uma doutrina da palavra de Deus e por que é que eu preciso fazer tudo para a glória de Deus? É lógico que apenas 3 considerações aqui, mas tem muito mais informações na palavra de Deus, tá? A primeira coisa que nós vamos ver do porquê eu devo fazer tudo para a glória de Deus, além daquilo que Paulo inicia falando de resolver a questão dos conflitos, né? Eu posso comer essa carne, eu não posso comer aquela outra carne. Se eu comer essa carne, vai escandalizar alguém. Então Paulo está dizendo, se vocês fizerem tudo para a glória de Deus, então esses conflitos vão ser tratados. Eu não coloquei esta razão aqui, mas é uma das razões, tá? Não coloquei aqui. Mas a primeira razão que eu listei é: fomos criados para a glória de Deus. Eu devo fazer tudo para a glória de Deus? O crente deve fazer tudo para a glória de Deus? Porque nós fomos criados para a glória de Deus, tá? Então, se você abrir Isaías 43, no versículo 7, na linguagem ACF, está escrito assim, ó: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Ele está falando especificamente aqui no texto do povo de Israel, mas aí ele vai falar que vai trazer todos, de todas as partes da terra. Ele está falando de Israel, que está espalhado, mas é claro que todos que são chamados pelo nome do Senhor. Quem é chamado pelo nome do Senhor aqui? Então Deus está dizendo aqui: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Diga assim: eu fui criado para a glória de Deus. Então, se eu fui criado para a glória de Deus, é lógico que eu devo fazer tudo para a glória de Deus. Eu quero fazer tudo para a glória de Deus. Eu desejo fazer tudo para a glória de Deus, porque eu fui criado para isto. Eu sou chamado pelo nome do Senhor. Eu sou de Deus. Você é de Deus. E se você é de Deus, você que está me ouvindo aqui também é de Deus, você foi criado para isto. Eu nem estou falando aqui daquele assentimento mental: eu preciso fazer tudo para a glória de Deus. Também não estou falando daquela frase de efeito de um religioso qualquer: não, tudo para a glória, seja feito a vontade de Deus, tudo para a glória de Deus. Não, eu estou falando de um conhecimento, de algo, de um propósito do coração, que começa por esse entendimento aqui: eu fui criado para isto. Eu fui criado para a glória de Deus. E então eu quero fazer tudo para a glória de Deus. A segunda parte que eu coloquei dentro desta interrogação, por que fazer tudo para a glória de Deus? É porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus para glorificar a Deus. Então o ser humano foi criado para a glória de Deus, e especificamente quem é chamado, é chamado pelo nome do Senhor, quem é de Deus, ele foi criado especificamente para isso. Mas, desde a queda até a morte de Jesus, quando Jesus vem derramar o seu sangue, ele vem fazer isto para que a gente, comprado e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, dê glórias a Deus. Isso está em 1 Coríntios,
capítulo 6, versículo 20. Está escrito assim, ó: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, olha só, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Jesus morreu por minha causa. Eu estava perdido, eu não era de Deus. Eu não era de Jesus. Eu estava desligado. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Todos ficaram destituídos da graça de Deus. Mas em Jesus Cristo, nós fomos comprados. Comprados para quê? Está lá, portanto, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então eu fui criado para a glória de Deus. Deus está dizendo, eu criei para a minha glória. E agora o apóstolo está dizendo, vocês foram comprados pelo sangue de Jesus. O problema da queda não é mais problema para vocês, porque Jesus pagou o preço do resgate. E agora, uma vez que vocês foram resgatados e que vocês são de Deus, vocês não são propriedade suas mais. Agora, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Tá? E o fim último da criação é a glória de Deus. Isso é que você vai encontrar como tema de pregação em alguns aí. Acho que tem um pregador famoso aqui, tem uma pregação com esse título aqui. O fim último da criação é a glória de Deus. Dá para ouvir, dá para fazer uma pregação inteira só sobre o fim último da criação, é a glória de Deus. Romanos 8, versículo 36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tem até a canção que nós cantamos, né? Essa a gente canta até hoje ainda. Pelo menos quando o pastor pega o violão, é uma das que vai cantar, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tá? Então, a ele seja dada a glória. O fim da criação, se você estudar toda a Bíblia Sagrada, é para a glória de Deus. Então, o fim último de toda a criação é a glória de Deus. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, a importância de se fazer tudo para a glória de Deus é que eu fui criado para a glória de Deus. Eu fui comprado e remido pelo sangue de Jesus. Jesus pagou o preço para que eu glorifique a Deus. Tá? E tudo que existe, incluindo a minha vida, incluído você, para ele, esse é o fim último da criação, é a glória de Deus. E em tempo aceitável ou não, em tempo oportuno ou não, todo joelho dobrará e toda a língua confessará que ele é o Senhor, confessará que Jesus é Senhor. Todos vão dar glórias a Deus, alguns para a perdição eterna, mas você e eu, nós estamos aqui para a glória eterna, para louvar ao Senhor. Fomos criados para isso. Então esse é um tema maravilhoso, um tema extraordinário. Agora, como fazer tudo para a glória de Deus, né? Como fazer tudo para a glória de Deus? Aí já vai ficando um pouco mais complicado, né? Mas é possível fazer tudo para a glória de Deus. Tá? Eu imagino que, como alguém já usou a fala aqui hoje, que você foi trazido pelo Espírito Santo, amém? Quem já sentiu a presença de Deus aqui hoje? Aleluias! Eu acredito que estar aqui hoje é um ato da graça de Deus sobre a nossa vida, mas é também uma resposta, como o presbítero Lourenço falou aqui, daquela bandeira branca, né? Que na letra da canção que nós cantamos aqui dizendo, eu me rendo aos seus pés, eu me rendo ao Senhor, eu me rendo a Ti. Então, tem outro pregador também que fala que cada batida do coração
que não seja para a glória de Deus, é um ato de rebeldia. Não se render a Deus, querer fazer a sua própria vontade, querer cumprir os seus próprios propósitos e ir, achando que você é dono do seu nariz, fazer aquilo que te dá na cabeça, não querer fazer a vontade de Deus. Cada batida de um coração que destona da vontade de Deus é um ato de rebeldia. Então não existe um cristianismo mais autêntico, um cristianismo mais maduro, melhorado, do que aquele que reconheça que tudo que faço, ou tudo que faz, né, eu estou me incluindo aí, é para a glória de Deus. Tá? Quero viver para a glória de Deus. Isso que interessa. Tudo que vou fazer é para a glória de Deus. Qualquer ato, em outro sentido, é um ato de rebeldia, é algo contrário à vontade de Deus. Tá? Eu poderia, antes de citar aqui essas 3 considerações que coloquei sobre como fazer tudo para a glória de Deus, eu poderia aqui lembrar do dia de hoje, né? No dia de hoje o pessoal está comemorando. Está comemorando o quê? Dia do quê? Dia dos? Cadê os namorados aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Pensei que o Lourenço não ia levantar a mão, ele ia levantar a mão. Então, olha só. Namorar para a glória de Deus, será que esse dia é um dia agradável ao Senhor? Será que os cristãos que se dizem cristãos, né, nesse dia, inclusive, na sua forma de namorar, tem isso em mente? Será que tem? Não sei, é uma pergunta. Se eu sou cristão e se eu não sou casado, o casado não tem praticamente muitos limites no que diz respeito a esse namoro. Pode ir longe, né? Mas o solteiro vai tropeçar na palavra chamada fornicação, né? Vai ter problemas quanto a isto. Deus é glorificado nesse ato? Deus é glorificado nesse... E aquele camarada que é em vez de ser o pregador, é o pegador, né? Tá cheio de gente. E ainda fica usando microfone em alguns lugares, né? Então vamos lá. Namora aqui, larga daqui, vai de cá e fica aqui, fica ali, fica desse jeito, e sai com esse, sai com aquele, tem relacionamento sexual e tudo mais, e vai. E eu digo, Deus está sendo glorificado nisso? Isso é o tudo dentro da fala do apóstolo? Isso é o auge de um cristianismo verdadeiro? Não é verdade? Por quê? Porque não está entendendo essa doutrina, não está entendendo para o que foi criado, não está entendendo o preço que foi pago lá na cruz, que nós vamos memorar aqui no domingo, sem ser amanhã, no próximo domingo, no dia da ceia, o preço que foi pago lá na cruz do Calvário, para que o meu corpo seja para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A minha maneira de viver seja para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu falei aqui de namoro, por coincidência, que hoje é dia dos namorados, é comemorado os dias dos namorados. E que é um problema sério nessa juventude cristã, que não tem limite, que não entende que o namoro de um cristão também deveria ser para a glória de Deus. Tem que ser abarcado por esse tudo que o apóstolo está falando. É para a glória de Deus. Não é para a satisfação do desejo carnal, para a satisfação do desejo sexual. Não. É para a glória de Deus. Se não é para a glória de Deus, não deveria estar fazendo, não é isso? Então, é só um exemplo. Eu não coloquei aqui, só me veio à mente, enquanto eu estou aqui ministrando, eu escrevo algumas coisas e outras é a resposta da oração que a gente faz pedindo para o Espírito Santo nos levar. E enquanto estamos pregando aqui, eu tenho certeza absoluta que ele te leva a muitas outras coisas e que você fica fazendo, como disse aqui o presbítero Lourenço, um filme na cabeça, pensando em filmes e pensando em coisas que de repente falando com você e quem sabe mexendo lá em um determinado lugar,
que esteja dizendo: isso aqui que você está fazendo não está de acordo com a minha vontade, isto não me glorifica. E Deus vai dizer uma certa vez, com pesar no coração, Ele vai dizer: o meu nome é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ou seja, quando Deus deveria ser glorificado pelo seu povo, por causa do seu povo, melhor dizendo, pelo seu povo também, o povo glorificar mais, o nome de Deus às vezes é blasfemado para ser um crente daquele tipo. E aí poderíamos entrar aqui e falar de uma série de coisas que o crente deveria pensar antes de fazer, porque devemos fazer tudo para a glória de Deus. Tá? Agora, como fazer tudo para a glória de Deus? Como fazer tudo para a glória de Deus? Eu coloquei aqui, primeiro, tem que ser de dentro para fora. Olha só, Marcos capítulo 12, versículo 29. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, fazer tudo para a glória de Deus está ligado a isso que Jesus está dizendo aqui. Além de partir do todo para o individual, que é um termo que nós usamos aqui muito nas quarta-feiras, falando a respeito da interpretação do Sermão do Monte, que esta é uma forma correta de interpretação da Bíblia Sagrada, isso também se aplica à nossa vida. Parte do todo para o particular, tá? É assim que funciona. Mas também não é algo que seja externo, é alguma coisa que venha de fora para dentro, mas é uma coisa que é de dentro para fora. Tá? Toda vez que eu estou fazendo alguma coisa que não glorifica a Deus, e se eu não me importo se a minha vida, se a minha maneira de viver, a minha maneira de falar, a minha maneira de sentir, é para a glória de Deus ou não, eu estou tropeçando neste mandamento. Amar ao Senhor, olha só, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Tá? Alguma coisa está faltando quando aquilo que estou fazendo não é para a glória de Deus. Ou é na alma, na minha maneira de sentir, os meus sentimentos não estão alinhados com o coração de Deus. O meu coração não é semelhante ao coração de Davi, como está escrito na Bíblia Sagrada: achei Davi, homem segundo o meu coração. Um coração que bate em harmonia com o coração de Deus. Está ligado à alma, está ligado ao sentimento. Tá? Amar ao Senhor de toda a alma. Tá? É aquele crente que não grita mais alto para torcer para o seu time, do que grita glória a Deus dentro da igreja, do que vibra quando ouve a palavra de Deus, ou quando louva, ou quando serve ao Senhor. Porque a sua alma é para o Senhor. O seu entendimento é para o Senhor. Ei, mas até que hora que esse pastor vai pregar? Tem gente que não consegue ouvir 15 minutos de pregação, e levanta e vai no banheiro, e fica aquela coisa toda. Por quê? Porque não tem um interesse, não tem um coração voltado, o entendimento não está focado na palavra de Deus. Então, antes de fazer, primeiro temos que pensar na fala que eu já usei aqui, da inerência do ser. É inerente ao ser. Quem sou eu? Eu sou essa pessoa que Jesus disse aqui? Eu amo ao Senhor de todo o meu coração. Eu amo ao Senhor com todo o meu entendimento. Eu amo ao Senhor com todas as minhas forças.
eu amo ao Senhor com toda a minha alma, eu amo ao Senhor assim. Lembra da fala de Jesus para Pedro? É verdade que Pedro tinha negado por 3 vezes, e Jesus queria dar-lhe a oportunidade de reparar o seu erro, de reescrever a sua história de negativa, e por isso ele pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Sim, foi 3 vezes. Jesus perguntou porque ele tinha negado 3 vezes. Jesus queria reescrever, é verdade, mas tem uma outra verdade aí, que é a verdade daquilo que realmente interessa para Deus, que realmente faz com que uma obra tenha valor para Deus. Você me ama, Pedro, você me ama. Você me ama de verdade. Porque se você vai apacentar as minhas ovelhas, eu te escolhi para ser pastor, eu te escolhi para fazer a minha obra. Mas você precisa fazer isto por amor. Você precisa me amar o bastante. Você precisa ter realmente um coração batendo com o meu coração. Então, para fazer tudo para a glória de Deus, eu preciso ter esse coração, ter esse interior, ser esta pessoa, e isto é, inclusive, um mandamento. Qual é o mais importante dos mandamentos? Qual é o primeiro mandamento? Jesus disse: ouve Israel, teu Deus. Esse é o mandamento. Tá? Se fosse uma coisa tão fácil de fazer, não precisa mandar. Então, se eu não consigo fazer tudo para a glória de Deus, é falta de amor, é falta de coração, é falta de esforço, é falta de dedicação que vem de dentro para fora. É falta do ser. Tá? Agora, uma segunda coisa que nos leva a fazer tudo para a glória de Deus, como é que eu faço isso? O primeiro é pensando nesse mandamento aqui e pensando: será que eu estou amando como deveria mais? Será que eu não estou gostando mais da televisão? Será que eu não estou gostando mais da novela? Será que eu não estou gostando mais do time de futebol? Será que eu não estou gostando mais do namorado ou da namorada? Será que eu não estou gostando mais da faculdade, da escola? Será que eu não estou gostando mais de dinheiro? Jesus chega a dizer, inclusive, que ninguém consegue servir a Deus e o dinheiro. O coração do homem está onde está seu tesouro. Tá? Como é que está meu coração? Meu coração de dentro, como estou por dentro? Tá? Então a primeira coisa é analisar por dentro. Aí a segunda coisa é fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Agora é na linguagem de hoje que está escrito. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 7, e Colossenses capítulo 3, versículo 23. Paulo vai dizer praticamente a mesma coisa nesses versículos. Ele diz assim, trabalhem com prazer, como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. O versículo 23 do capítulo 3 de Colossenses diz: o que vocês fizerem, faça de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Aqui, nesses 2 versículos, Paulo está falando do relacionamento escravo e senhor. Naquela época tinha escravos, época de escravidão. Tá? E ele está ensinando como é que um escravo cristão deveria, depois da sua conversão, se comportar. Qual deveria ser a maneira de prestar o seu serviço, entendam isto, de escravo para um senhor de engenho, para que você que estudou esse tema, senhor de engenho, para você entender, estou usando esse teor. Então, o que é um escravo? Um escravo trabalha pela comida e alguns nem isso têm direito. Não tem direito trabalhista, não tem férias, não tem 13º. E o que o apóstolo está dizendo? Que um homem desse que se converteu, como é que ele deve agir na hora de trabalhar?
Ele está dizendo que este homem deveria servir a este Senhor como se ele estivesse servindo ao Senhor, com letra maiúscula, como se ele estivesse servindo a Deus. É fazer tudo como se estivesse fazendo para Deus. E aí eu fico tentando imaginar se os crentes de hoje resolvessem aplicar isto na sua vida profissional. Parasse de reclamar do patrão, parasse de reclamar dos políticos, parasse de reclamar do empregador, dos seus direitos trabalhistas, e começasse a chegar no seu serviço e trabalhar ali como se estivesse trabalhando para Deus. Mesmo porque você não é um escravo, você está trabalhando porque Deus abriu uma porta de emprego para você. Falei com alguém sobre isso hoje, essa semana ainda. Tá? Meu Deus, se os crentes trabalhassem assim, vivessem isso de verdade e empenhassem na sua maneira de trabalhar, isso ia ser uma bênção, sabe por quê? Porque dificilmente um crente ia ficar desempregado, viu? O empregador ia pensar assim, ó, vamos contratar, quem a gente contrata? A gente contrata, me perdoa usar o perdão da palavra aqui, aquele escravo lá. Por quê? Porque o camarada chega para trabalhar e ele não interessa se ele ganha bem, se ele ganha mal, ele não interessa se o trabalho é bom, se o trabalho é ruim, ele dá o seu melhor. Ele trabalha como se ele estivesse servindo a Deus. E a Bíblia, Paulo, é isso que Paulo está ensinando. É isso que ele está dizendo. Trabalhem, sirvam, façam isto como se estivesse fazendo para o Senhor. E agora eu estou contextualizando, eu estou trazendo isto para os dias atuais. Tá? A doce ilusão, não quero ter mais patrão, vou trabalhar por conta própria, agora eu vou ser o meu patrão. Vai lá, você vai ver o que é bom para tosse. Vai lá. Que bênção é quando você tem está entrando em extinção, né? É um animal entrando em extinção, tal da carteira registrada, não é verdade? Quando você tem o seu 13º, as suas férias, quando você tem todos os seus direitos, não está bom, né? Não está bom, mas eu preciso estar sempre reclamando. Não, o apóstolo está dizendo, olha, faça isso como se você estivesse fazendo para Deus. Os patrão iam começar a dar glória para o Deus dos crentes. Falando, nossa, pelo menos tem uma coisa, está entendendo o que está ouvindo, sim ou não? É isso que o apóstolo está dizendo. E é isto que nós estamos pregando nesta noite. Tudo para a glória de Deus. E estamos citando aqui que uma forma de fazer tudo para a glória de Deus é fazer tudo que vamos fazer como se nós estivéssemos fazendo para Deus. E eu citei o trabalho, que é alguma coisa que as pessoas têm mania de amaldiçoar. A bênção do trabalho que Deus te deu, né? Do emprego que Deus te deu num tempo difícil como este. E a gente, não, peraí, não, eu tenho que fazer melhor, eu tenho que fazer isso aqui. Por quê? Porque o bom serviço de um crente, o bom testemunho de um crente, a maneira correta como ele trabalha, glorifica ao Senhor desse crente, dá glória para Deus. Vai falar, esse é crente? É crente de verdade? Pode contratar, eu assim não estou nem precisando. Eu me lembro de um empregador que usou essa fala comigo uma vez. Eu fui falar com ele, ele disse, Delcio, eu não estou precisando de empregado. Para te falar a verdade, eu estou até com empregado a mais. Mas eu vou te contratar assim mesmo. Eu conheço teu serviço. Tá? Então, está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? O camarada arruma um emprego para você até quando não está precisando. Por quê? Porque você não está trabalhando para o fulano, você não está trabalhando para o ciclano. Você está trabalhando para Deus. O apóstolo vai falar também sobre a submissão. Eu não vou entrar nesse tema que é controverso, avançou a frente feminista e uma série de coisas, mas a Bíblia fala sobre a submissão da mulher. Não haveria nenhum problema nessa submissão se ela fizesse isto como estivesse fazendo ao Senhor. O Paulo fala até de uma briga de submissão, né? Que o marido se submete à mulher, a mulher se submete ao marido, porque na verdade todos são de Deus. Ninguém é senhor de ninguém e nós nos submetemos porque o Senhor é Deus, amém? Então haveria menos divórcio, né? Se houvesse um relacionamento, não. Para que falei de namoro, mas casamento é a mesma coisa. Você casou para quê? Só para satisfazer a carne? Ou você casou
para que o seu casamento dê glória a Deus. Você sabia que a Bíblia Sagrada diz que Deus detesta o divórcio? Eu abomino o divórcio. Está na Bíblia, isso aí. Então, o que faço em relação a isso? Eu estou aqui criticando quem já tenha passado por isso? Não, eu estou dizendo, principalmente você que é casado, principalmente nesse dia dos namorados, né? Namora para casar. Não, você deveria casar para namorar. Essa é a verdade. Entendeu? Por quê? Porque você não casou para divorciar. Você casou para que a glória de Deus aconteça na sua vida. Amém? Tá? Então, eu ficaria aqui, o meu tempo já até estourou aqui, já está com 35 minutos, daqui a pouco, se fosse o meu celular, já tinha cortado lá. Não pode passar muito, tá? Agora, veja só, nas máximas e nas mínimas, aí eu volto lá no versículo inicial, que diz assim, ó, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Estávamos falando do quê? Estávamos falando de casamento, estávamos falando de empregado, patrão, estávamos falando de coisas máximas. Agora, Paulo está falando de coisas pequenas, de comer, de beber. Começa de dentro para fora, um coração que ama a Deus de todo o coração, todo entendimento, de toda a alma, de toda a força. Tá? Passa para alguém que vive de tal forma que não está servindo o empregador, ele está servindo ao Senhor. Ao marido que não está servindo uma esposa, ele está servindo ao Senhor. A maneira como ele se comporta em relação à esposa é como se ele estivesse servindo ao Senhor e vice-versa. Tá? E sai dessas coisas que eu disse aqui máximas e vai para as coisas pequenas. Tá? Será que esse pequeno ato que vou fazer agora, ele vai dar glórias para Deus? É o que o apóstolo estava falando. Tá? Eu vou comer essa carne aqui. Não tem nenhum problema, come de tudo que tem lá no açougue. Ele fala disso nesse mesmo texto. Mas se alguém falar para você, essa carne é sacrificada a ídolo, não coma por causa da consciência daquele que te falou. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu como mesmo, eu de vez em quando tomo uma cervejinha e ninguém está nem aí com isso. Espera aí, você é cristão. Você já parou para pensar se essa cervejinha não vai causar um escândalo? O problema é falar, o cara é crente e diz que toma uma cervejinha. Teve um pregador que ousou falar isso na TV, ele é crucificado até hoje por isto. Por quê? Porque se eu sou servo de Deus, as coisas que eu faço precisam ser filtradas. Eu tenho que entender que as coisas que eu estou fazendo, até as coisas pequenas às vezes, elas podem deixar de dar glórias a Deus e ainda pode fazer com que as pessoas blasfemem o nome do Senhor por nossa causa. Às vezes é uma piada que a gente conta ou que a gente ri e não deveria ter rido. Tá? É uma coisa pequena, mas aí o apóstolo está dizendo, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Está entendendo? Quer saber de uma coisa? Eu tiro a minha máscara mesmo. Eu acho que isso aqui não tem nada. Espera aí. Mas tem toda uma sociedade, tem todo um contexto. Você está entendendo como funciona? Será que eu estou fazendo isto? Eu posso ter a minha convicção, mas será que esse ato, ele não é um ato que pode trazer prejuízo, pode deixar de dar glórias a Deus? O simples fato, eu poderia estar pregando aqui sem máscara? Eu poderia. Vejo uma grande hipocrisia numa série de coisas. Eu não posso fazer reunião aqui, 30% do público, não sei o quê. Você vai lá no mercado, uma fila enorme, um negócio fora do comum. Eu falo, meu Deus, eu não tinha onde estacionar carro ali embaixo hoje. A gente passou para vir fazer limpeza aqui, Sandra entrou para pegar, ficou quase 1 hora lá dentro, meia hora lá pelo menos ficou, para pegar 2 produtos para fazer limpeza aqui, lotado de gente, está entendendo? Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma campanha aqui na igreja, vou trazer um pregador, um cantor aqui, não vou lotar não, vamos, peraí, será que isso vai dar mau testemunho ou vai dar bom testemunho?
Vamos deixar o banco um pouco mais longe, o corredor um pouco mais largo. Vamos usar a máscara. Vamos usar aqui o objeto de higiene. Vamos usar lá para aferir a temperatura de quem entra. Dá para fazer, são coisas pequenas, detalhes mínimos, tá? Que de repente vão dar glórias a Deus ou não. A minha maneira de viver, as minhas pequenas atitudes, pode dar glórias a Deus ou pode simplesmente não servir para a glória de Deus, tá? Eu exagerei aqui no meu tempo, já estou indo para o encerramento. Se vocês quiserem se colocar em pé para um momento de oração, nós vamos fazer esse pedido. Senhor Deus, me ajude a fazer tudo para a glória do Senhor. Você quer isso? Você quer? Eu acredito que você veio na igreja porque você quer. Senhor Deus, a Tua palavra nos dá orientação para fazer a Tua vontade. A Tua palavra, Senhor, nos dá orientação sobre como devemos glorificar o Senhor. O Senhor não nos deixa simplesmente confusos, não. O Senhor tem ensinamento específico para cada área da nossa vida, e a Tua palavra é viva e eficaz e penetra até a divisão da alma e do espírito. E o Senhor nos fez para a glória do Senhor. O Senhor nos deu Jesus Cristo, que derramou o sangue para me resgatar. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Ó Senhor, o fim último de toda a criação é a glória do Senhor. E nós queremos então que o Senhor nos ajude para, nas grandes coisas que fazemos, em tudo que fazemos, mas também nas pequenas coisas, a gente venha dar glórias ao Senhor, porque é para isso que essa comunidade existe, é para isso que o Teu povo existe, é para isso que as reuniões acontecem, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.